essa história, eu lembro que a gente começou a falar dela quando a gente já tava partindo pra umas histórias ainda mais misteriosas do que de Sete Além. Porque Sete Além mesmo tem umas histórias muito padrão, né? Tem aquela do shopping, do banheiro do shopping, tem uma outra... Eles colocaram lá. Olha lá, gente. É. Aqui tá é uma câmera meio... olha só. Já deu até uma... Eita, volta pra gente. Desculpa, Ju. Então, tem aquela do banheiro do shopping, né? Que a pessoa vai, entra no banheiro, daí na hora que ela sai do banheiro, ela tá num lugar completamente diferente. Tem as backdoors, né? Como que é? Backrooms. Backroom. Sim, então, talvez nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam... backrooms. Vocês né? podem explicar o que é backrooms? Porque, pô, depois de um tempo... Cara, eu acho que o ano passado falava muito de backrooms. Meu filho tava falando... Fizeram jogos, aquela própria série da Apple falaram que é meio inspirado nesse lance do Backroom. Vai sair um filme, acho que em 2025 vai sair de Backroom. Sim, parece que vai ser bem bom. Qual é o lance do Backrooms? Antes a gente fala dessa história do tambor. Dos Backrooms é bem engraçado, né? Porque tudo começou por conta de uma imagem na internet, que é uma imagem de um escritório meio amarelada, com aquelas lâmpadas fluorescentes. Que você vê aquela foto, você consegue até ouvir a luz zumbindo, né? Isso. E aí eles começaram a criar uma creepypasta na internet como se fosse um universo paralelo, né? Que você vai parar ali nos backrooms. E aí, a partir dessa imagem, surgiu... Tem criaturas lá, e aí tem a forma de você conseguir sair. E aí depois você vai pra outro nível. E as pessoas na internet foram criando vários níveis. Várias entidades que tem lá dentro. E aí teve um cara que postou um vídeo no YouTube, que eu acho que é dos backrooms, eu acho que é o mais visualizado, tem milhões de visualizações, que ele mostra como se fossem algumas pessoas indo trabalhar nesses backrooms e passando por essas salas. Então, virou essa lenda da internet, né? Hoje tem muitas histórias, muitos níveis, e tem as imagens características que você fala, parece que eu tô num backroom agora. Cara, isso faz parte meio do imaginário do ser humano, que você vê em filmes, né? Você vê desde Matrix, né? Que tem a falha de Matrix, como que se tivesse um outro mundo. Isso que você tá vivendo não é o verdadeiro, tem outro. Tem aquele cara, tem um filme que é muito bom, não sei se vocês vão lembrar no nome, que são os caras que um certo horário, não sei, eles entram e ajeitam toda a realidade. Não é essa que eu tô pensando. Você falou de Silent Hill, o primeiro contato com o universo paralelo que eu tive, pelo menos, foi com Silent Hill. Porque Silent Hill, ele tem essa questão... Era um jogo, tudo, mas depois se torna um filme. Mas tem uma parte que a mãe vai com a filha, que ela... Eu não lembro como é que era, mas ela tá fugindo, parece, de alguém, né? E aí ela passa por uma barricada, assim, e entra em Silent Hill. E aí, você falou desse filme agora, mas é mais ou menos isso. Em Silent Hill, à noite, em determinado horário, toca aquela sirene... E aí tudo se transforma. Como que é a sirene, hein? Lembra do Kiko? Não é uma vaca, não? É uma ambulância, lembra do Kiko? A sirene toca e aí tudo começa, e aí as criaturas vêm e tal. E aí eu falei, bom, ela tá num lugar assombrado, beleza. Só que aí, eu vou dar um spoiler do filme, mas o filme é antigo. Só que no final, na hora que ela consegue sair de Sete Além, que ela volta pra casa, toda aquela névoa de Sete Além, não, de Silent Hill, toda a névoa de Silent Hill, ela tá na casa dela também. Então ela não saiu. E aí ela fala, quando você entra em Silent Hill, você não sai de Silent Hill mais. Cara, pra quem não conhece, vai em Paranapiacaba. A gente foi. Não é? Muito legal. Cara, é uma cidade com o maior pique de Silent Hill lá. Não é total. Silent Hill A névoa brasileira. do nada, né? E tem muita gente que fala que esses lugares assim nada mais é do que o purgatório. Já ouviram esse tipo de análise? Tem uma discussão sobre isso. Tem, né? Falam que é umbral. É um lugar de espera, é um lugar talvez de punição, ou sei lá o quê. Mas tem muitas versões que esses lugares que não era pra gente estar, porque na teoria são pra pessoas que já estão mortas. Sim. Às vezes a nossa consciência vai pra lá e volta porque é proibido, entendeu? Não, e uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, nos Estados Unidos tem a lenda das crianças com os olhos negros. O que é isso? Então, eles falam que são crianças que aparecem em becos escuros aqui no nosso universo, mas que elas não são daqui. E aí eu achei interessante porque... Pra mim, parece como se fossem pessoas de Sete Além que vieram pra cá, sabe? O contrário do que a gente fala aqui de Sete Além. Então, tem outras culturas que também têm histórias muito parecidas, né? Porque lá em Sete Além, eles falam que as pessoas têm esses olhos escuros, né? Sim. Quando surgiu o assunto Sete Além, muita gente relacionou com as crianças dos olhos negros, assim. Porque elas vão na sua casa. Você tá lá assim, não pode deixar ela entrar, bate na porta, você não pode deixar entrar, tal. Por quê? Meio... Porque senão... aqui, ó. Assim? Isso. Mano, ô Kratos, você não vai dormir hoje? Fala aí. Ela tá maluca.
Mano, olha isso. E com criança é mais pesado, né? Quando é criança. Pra mim é criança e idoso. Sabe? Tipo, também aqueles idosos todos velhinhos. Pra comer ainda. Né? Pode crer. O duro de criança que é ágil, né? Criança corre. Vocês falaram de backrooms. Cara, tem que pensar em Vem, velho, você fala, tá, vem me Dá uma rasteira no Dá meio. uma rasteira. Imagina se acordar, tá uma criança dessa. Mano, é que nem o do Poço, né? É. Tem uns cabelões, não é do Sim. cabelão lá? A Samara. Chamado. Samara. É que é do Poço. Sadaku, Samara. Nossa, até me arrepia. Aquele filme lá me impressiona na época. Eu ó. também. Eu tenho E tem do moleque também, do menininho. É aquele do grito, não é? Toshio, É, né? Toshio, Já tem é. briga dos dois, vocês já assistiram. Ah, para! É muito mal feito, nossa. Ah, é? Não recomendo. Mas você tá falando isso Vocês porque... falaram de backrooms e eu só queria lembrar uma coisa que assim, você falou de videogame, né? Cara, é engraçado porque eu ainda tenho essa teoria e vi em algum lugar também alguém falando isso lá nos Estados Unidos que quem já jogou videogame antigo, aquele bem antigão mesmo, aqueles tipo um Atari Sei. ou jogo de computador antigo também, às vezes dava um bug e você ia pra uma tela que não podia ir. Você ficava preso. Era meio bizarra meio a parada. Você ficava preso ali. E até tem jogos que eu gosto, por exemplo, Bloodborne, que é um jogo mais ou menos moderno, 2015, 2017. Que também, se você jogar direitinho ali, dá pra você acessar mapa que não era pra você estar, com o desenvolvedor. Você se encaixa ali, isso é meio backrooms, assim. É um lugar meio Você vai pro perdido. lado de lá da realidade, assim, um lado B da realidade, um bastidor da realidade, não era pra ir. Ó, Acho isso legal. vou dar uma dica então de filme, não sei se vocês assistiram, 13º Andar. Não. Cara, Claro. esse filme é antes do Matrix. É. E ele é muito... É. Cara, é muito louco. Vou falar mais ou menos o filme, mas o cara... Como que é? Me ajuda a lembrar. Um cara começa a investigar... Ele começa primeiro assim, tem aquele lance do um cientista, não é isso? Certo, Que é super amigo dele, o cara tipo morre. É isso. E eles estão desenvolvendo inteligência, mundo, não é inteligência, mundo 3D lá, como é que chama? Realidade virtual, isso. É um universo inteiro de realidade virtual. Tipo... Aquela coisa de você colocar aqui, entra no mundo virtual e vive aquilo. E os NPCs, todos os outros... tá lá, parece que é real, mas na verdade é um jogo. Mas resumidamente, assim, esse filme, acho que você lembra até mais do que eu, mas tem até frame que é idêntico ao Matrix, que os caras falaram, né? Essa cena o Matrix se copiou, baseou né? muito nesse filme. É que esse filme era baixo orçamento e quase ninguém viu. Aí os caras vão lá investigar, só que tem um porém. Você consegue, através de uma máquina, entrar no jogo, tua consciência vai lá. Então você tá convivendo com outras pessoas. Só que as pessoas do jogo, elas não sabem que elas não são reais. Isso mesmo. É como assim, aqui é um jogo, tá? Só que eu tô fora desse jogo. Eu fui lá, tem uma sala com um monte de computador, eu coloquei minha consciência nesse corpo aqui. É tipo Westworld, aquela série. Não é? É que o Westworld é robô, É né? robô, é verdade. Lá eles são virtuais. É. Então eu tô trocando ideia aqui, só que tem um momento que eu falo assim: você sabe que você não é real, né? Claro que não é real. Eu tenho minha família, tem toda a minha. Não, você não é real. Você é programado. Vou te mostrar. você é Eu te programado. trago e jogo naquele mundo e você fala: caramba, real. no real. E quando você volta, Nossa, você volta que assim, ó. É, Eu sou um mas bosta, sabe qual. porque eu não Desculpa existo, que vocês não assistiram. Mas sabe qual é a maior loucura? Ixi, vai contar o spoiler mesmo? Pô, dane-se, cara. Que a ideia é genial, cara. Mesmo assim, vale a pena você assistir o filme. Vale a pena. Quando esse cara que tá investigando esse mundo e fala pra essas pessoas, vocês não são reais, não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala pra ele: o teu mundo também não é real. Não é, imagina. Esse cara era O um mundo outro... dele é uma simulação. O mundo dele é uma simulação também. Real. Então eu tô investigando, eu chego pra você, aí esse mundo te leva lá, você fala: nossa, que legal, se mostrou a verdade. Aí vem outra. Aí eu descubro que nem o meu mundo é Também real. não é Eu real. também sou um personagem, faço parte da simulação. É muito louco. Sensacional. Porque se a gente for pensar, a gente não tem como provar que isso que a gente tá vivendo aqui é real. E matematicamente dá pra provar que não é, né? Já tem uns paradas. A maior probabilidade é que não Vocês seja. estão falando muito disso nesses tempos. Que, O Elon que Musk achou- começou com essa ideia e exato. tal. Se você for pensar nessas coisas, você pira. Pira. Mas esse filme aí tem uma parada interessante que assim, o mundo que eles estão. Vamos entrar aqui na realidade virtual. É um que a gente mundo fez, meio anos 40, uma coisa meio preto e branco feio. E aí, quando você tá no mundo real, entre aspas, é um mundo chuvoso ali e tal. E até o cara que morreu fala assim: não vá na estrada tal. Lembra disso? Não vá lá, melhor você não ir. E tá cheio de coisas pra você não passar, assim. E o pior, como ele já entregou o spoiler, quando você vê o mundo real. Porque as coisas vão melhorando, né? Vai ficando mais bonito. A gente nem colorido. sabe também se é real. Também aquilo pode ser outra escala e tem outra. Assim. Sim. E é um mundo super futurista e tal, não sei o quê. Nossa. Mas é legal que, assim, você não pode pegar a estrada. O cara pega a estrada, chega num ponto que o mundo não tá construído, tá em construção.
tipo frames, assim, todo quadriculado. Aí ele entra no Renderizou. background. Aí de background, exatamente. no universo de background. Nossa, sensacional. Cara, não é de arrepiar esse filme? vou rever, Quando vou terminou o filme, eu falei, nossa, aquela puta ideia que os caras não tinham grana e fizeram um filme. Sim. Falar dele entrar no background, você me lembrou de uma coisa que esses dias apareceu um vídeo na gringa, que quase virou uma trend no TikTok, de um cara na Dinamarca que ele grava a casa da Peppa Pig. Mas assim, então, ele tá num lugar... Você viu esse vídeo, né, Luciano? Eu A gente falou junto, né? Eu tenho um cara que ele tá andando numas montanhas lá, e aí ele vê uma casa de longe, e aí ele começa a dar zoom, e aí aparece uma casa de desenho animado no Acho que meio eu da vi realidade, isso. você viu? Eu vi. E aí ele grava, ele fala Peppa's Pig House, né? Tipo, é a casa da Peppa Pig. Sim. E aí quando ele vai aproximando, as dunas onde tá essa suposta casa, parece de desenho animado. E a casa parece de desenho Sim. animado. E aí a galera falou assim, não, isso daí não é casa da Peppa Pig. Isso daí é Backrooms. O cara encontrou um portal pra Backrooms. Aí o vídeo, gente... Todos os vídeos davam milhões de visualizações. Esse dele deu acho que 20 milhões de visualizações. E aí você vê como a galera, por mais que pareça uma coisa muito surreal, né? Você vê que parece que a galera gosta de imaginar que a vida há um tropeço para um Sim, universo sim. paralelo. É algo a mais. Aí eu peguei e fiz um vídeo junto com o Luciano. Ele foi lá em casa e falei, ó, Luciano, dá um vídeo aqui, tal. E a galera, não, isso aí é uma igreja. Não, isso é uma casa. Não, isso aí é Backrooms. Isso daí é Sete Além. Muita Não vai gente pra fala lá. Sete Então Além. é bem essa coisa, né? Parece Mas quem que... nunca... Porque todo mundo tem uma experiência de olhar uma coisa e falar, cara, Então, você viu aquilo? Você viu aquilo? Aí você tenta se convencer, não, eu não vi, é coisa da minha cabeça. Mas, cara, várias vezes você vê alguma coisa Acontece, passando você tenta aqui, ignorar. você fala, alguém viu isso aí? Não, aí você fala, tá, não sei o quê. Então, assim, existem coisas inexplicáveis que podem ser falhas, realmente, coisas da nossa cabeça ou falhas do nosso sentido. Tem até várias explicações científicas Tem, disso tem. pra essas falhas, pro déjà vu, né? Déjà vu e déjà vu. Aquele lance de você, por exemplo, você acorda alguns segundos antes de tocar o seu alarme. É bem antes, né? Então, mas isso falam que é uma coisa de... Tem coach, né? Que fala que se a gente treinar o cérebro, a gente consegue acordar antes, por exemplo, amanhã eu quero acordar às 5h30. E você coloca Você um vai acordar, despertador. tipo, entre 5 e 5h30 você vai acordar. Falam que dá pra controlar essa parada. A minha avó, por exemplo, eu falo sempre da minha avó, mas ela falava que no interior, sem despertador, eles pediam pras almas benditas acordarem eles. Eita, Como daí assim? também Aí já vai não, pra né? Como que é? ela falava assim, que minha bisavó, a mãe dela, falava assim, ó, amanhã a gente vai... Eles acordavam 4 da madrugada pra ir pra roça, pra se arrumar pra ir pra roça. E aí, ela falava, minha bisavó dizia que todos os dias de madrugada, ela rezava antes de dormir e falava, almas benditas, me acordem com 3 toques na janela. Jesus. E aí diziam, Estragava minha Kratos, aí Kratos, imagina se acordando com uns tapinhas na janela que você sabe que a alma... Como é? Almas benditas. bendita. Nem bendita, nem Não, pode ser o que bendita, nem for, maldita. Dá pra mandar pra alguém, alma bendita, acorda E aí fulano. aí a casa inteira acordava com a minha bisavó cantando. Sabe aquela música? Cara, os mais Glória, velhos têm muitas essas paradas. Aleluia. Ela- Então, ela ouvia a batida Ela ouvia mesmo. e aí ela acordava e ela começava a cantar Mas isso pra tem- agradecer. Tem essas crendices que a gente não sabe se é verdade ou não. Uma mulher que trabalhou em casa, eu era moleque. Olha como eu lembro até hoje, eu ficava aterrorizado. Ela falou assim, nunca bata do lado de dentro da sua porta pro lado de fora. Por exemplo, eu tô na minha casa. Sim. Essa é a porta de entrada da minha casa. Eu não posso bater do lado de dentro como se eu quisesse entrar. Porque um demônio vai bater Vai- do lado de fora vai- e você vai estar abrindo. Nossa. Mano! Por exemplo, que ela foi falar isso pra mim, velho? Então, mas você Eu começava a escutar essas paradas de alguém tá batendo. alguém né? bateu. Você percebe como a porta... Eu já escutei 3 toques na porta de madrugada. Tava Você tá todo mundo dormindo. zoando. Eu nunca vi nada parecido. Mas você eu- foi lá abrir, trouxa? Não. Porque nos filmes sempre tem Alguém um vai trouxa abrir, que fala. alguém vai Os caras estão no meio do mato, no meio do nada. Escutamos um barulho Vamos lá lá fora. ver quem é. Vamos lá fora. E o melhor, vamos nos dividir. Não, você é vai por sempre aqui, assim. você vai por aqui. É o que os monstros querem que você faça. Só teve- Exatamente. Mas isso de 3 batidas acontecia quando eu era criança, que eu dormia O quê? na casa da minha avó. Eu tinha uma prima que toda vez que ela vinha pra minha cidade, eu dormia na casa da minha avó com ela. E tinha o quarto do meio, que eu odiava aquele quarto, mas era o quarto que colocava a gente pra dormir, né? Porque coloca as crianças pra dormir no Vai lá, quarto. no quarto que ninguém bem, quer. ó. E aí a gente tava dormindo à noite e a gente ouvia 3 batidas na janela. Só que eram 3 batidas fortes, Não era, sabe? não era qualquer coisa Não, batendo por não era, acaso. tipo, vento. Era realmente. Era batida. E, Então- tipo, forte, só que a gente tava no 2º andar. Então não tinha como alguém Meu tá do lado de pai. fora batendo. Ah, E aí batia tinha 3. árvore perto? Nada. Aí Ó o batia Kratos, 3. cara.
Aí Vai ficava- dormir aqui hoje, cara. Não, E o pior é que daí ficava um tempo sem bater, aí batia 3 de novo, e a gente acordava, a gente conversando juntas, com medo. No dia seguinte, a gente ia falar pros adultos, não, é o vento, vocês devem ter sonhado. Sempre. Você Celular o dia nunca inteiro, né? acreditou na gente. Não, Tu nunca acredita no celular, né? Nem tinha Mas essa... vocês sabem que o espiritismo nasceu disso. A religião espírita Como do assim? Allan Kardec nasceu porque as 3 irmãs lá dos Estados Unidos, as irmãs Fox, mesmo Kardec sendo francês, mas o primeiro fenômeno espírita conhecido pelo espiritismo foram as irmãs Fox nos Estados Unidos, que elas começaram a ouvir. Então, não foi elas que Numa inventaram o porta? Ouija? Elas inventaram, mas no começo elas faziam meio que na zoação, né? Aí Tipo, elas começaram a trocar uma fazer as ideia. pessoas Que elas acreditarem. começaram a falar, ó, bate uma vez, se for sim, 2 não. Começaram a evoluir, mas realmente tem denúncias até que falam que Que elas queriam ganhar poderiam dinheiro em ser, cima e ficavam fingindo mas depois alguns descobriram que um fenômenos. cara foi morto, enterrado ali no terreno, teve um negócio assim e tal, e foi daí que partiu a primeira tentativa de comunicação com os mortos. O espiritismo em si não usou esse caso, porque realmente teve essa controvérsia que a Fernanda falou, mas Tem também a linha do não sei se é espírita ou de algum estudo que os caras faziam com em ondas de rádio, entre um rádio e outro, sabe? Onde não tem frequência. isso se chama, como é que é? Transcomunicação Transcomunicação, né? instrumental. Não é? Tem gente que estuda isso seriamente no Brasil. Acho que a Hilda Hilst estuda. E teve até uma matéria que uma vez saiu no Fantástico de uma moça que ela mandou mensagem pela secretária eletrônica pros pais, pra mãe, né? No Tem gente aniversário da falando mãe. assim, vou deixar pra assistir esse episódio amanhã na luz do de dia. né? Nem assustou ninguém. Ih, calma, só tá começando, cara. E aí os pais estavam em casa, tinham perdido a filha num acidente, se eu não me engano, e ela tinha falecido, a filha. E aí eles chegam um dia, foram no restaurante, né, meio que depois de uns anos, comemorar o aniversário da mãe. E aí na hora que chegam em casa, tinham lá, tipo, você tem uma mensagem eletrônica, né, tipo, na secretária. Aí eles apertam, aí fica... Eu te amo, eu te amo. Eita. Aí eles reconhecem como a voz da filha. Aí foi levado pra análise e tudo, passou até no Fantástico essa reportagem. E é chamado de transcomunicação, mas falam que dá pra você se É comunicar o com Spirit Box, não é? É o Spirit Box, É o Spirit Box, aquele instrumento de investigação paranormal que a galera leva. um Ah, radinho. verdade, o Fica- KBC, né? Eles ficam puxando ondas de rádio e aí os espíritos falam no meio da onda. Olá. Sai umas É palavras. como se eles não conseguem se comunicar no nosso mundo normal, mas tem algumas frequências Isso, onde eles sim. conseguiriam... Cara, que doideira isso. Tem um que você põe a mão na televisão quando ela tá. Você coloca no ruído branco. Ruído branco, aquele... Corrida de arroz, aquele... Parece uma corrida de arroz. Aumenta, bota a mão na televisão. E aí você pergunta: tem alguém aí? E aí eles começam Mas a aparecer. Poltergeist começou assim. Poltergeist, Filme, né? É. É o- Mas na TV digital não tem mais isso, né? Não. Não tem mais. Tem que pôr a mão no modem. Fica na loja. Olha lá, o Kratos, o que é isso? É o Spirit Box. É o Spirit Spirit Box, é. Eu não entendo muito bem como que ela funciona. Eu acho que tem que colocar numa frequência certa e aí você vai fazendo as perguntas e vai monitorando as É palavras que tudo aparecem. eletromagnetismo, né? Tudo usando o campo eletromagnético, né? Então, É agora o IMF, né? sexta-feira 13, eu vou fazer uma investigação na minha casa. Vai um investigador lá e ele vai levar esses aparelhos. Eu vou pedir pra ele me explicar. Nossa. Tem isso, tem o que mais que eles levam? Tem o Spirit Box, tem um que chama K2, que é um que é de energia, mas esse fala que em lugares onde tem muita corrente, né, elétrica, ele apita. Câmera Tem uma agora que infravermelho. acho que é de infravermelho, que é uma mais nova, um novo modelo. Ele vai levar essa, eu quero ver funcionando. Que ela faz o infravermelho e ela consegue desenhar, sabe o boneco de O palitinho? corpo, é. Como assim? Sabe aquele desenho de boneco Sim. de palitinho? Ela desenha onde o espírito Esse tá. é o MS. Esse é o... isso que- Medidor eletromagnético. É o K2. Tá. Que eles chamam de K2. E aí Olha lá, o desenha, K2. desenha na imagem, tipo... E aí essa nova imagem, ela faz o infravermelho e aí ela começa a desenhar com um palitinho. E aí você O lugar pergunta, o onde estaria espírito tá aí? um espírito. Fica o Ah, entendi palitinho agora. E a aí o pessoa. palitinho vem se mexendo pra perto de você, assim. Com uma tá? coisa na mão. Nossa, se aparecer alguma coisa na sua casa, nunca vai falar. Vai. Vou.